Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui nesse projeto da ESA, Café Jurídico, e hoje iremos trazer a doutora Lívia Cipriano Dalpiaz. Meu nome é Simone Malek, vice-diretora de cursos e eventos da ESA. Sejam bem-vindos. E o tema de hoje será a advocacia em tempos de pandemia e a necessidade de desconexão. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar a doutora Lívia chegar. A doutora Anabela Galvão já se encontra aqui também, passando para dar um alô a esse evento. A doutora Emilene Roveta, diretora também da ESA. E aí vamos aguardar então a doutora Lívia chegando. A doutora Anabela não pôde comparecer hoje, e aí então nós fizemos um convite à doutora Lívia, presidente da comissão da Mulher Advogada, que generosamente se dispôs a fazer esse evento de hoje, participar desse evento de hoje. Então, a doutora Lívia acabou de chegar. Vamos aqui convidá-la. Doutora Lívia, Boa como noite, vai? boa tarde ainda. Tudo Boa bem? tarde, tudo bom? Tudo ótimo. Então, hoje mais um dia, né? E estamos hoje a falar sobre um assunto importante, né? Em relação à advocacia e a advocacia em tempos de pandemia e Uhum. a necessidade de desconectar, né? Então, hoje nós estamos aqui para falar a respeito desse assunto. A doutora Lívia Cipriano, uma colega queridíssima, que eu tenho muito apreço, e a doutora Lívia é mestre em Direitos Sociais pela PUC de São Paulo, também conselheira, colega da OAB Espírito Santo, conselheira estadual, presidente da comissão da Mulher Advogada aqui do Espírito Santo e auditora externa do Tribunal de Contas. Eu acho que parou por aí, né, doutora Lívia? O currículo já está, e mãe da Isabela. Então, Ah, faltou colocar esse ponto que é muito importante, né, que é a mãe da Isabela. Então, assim, a doutora Lívia aceitou o convite e aqui nós estamos para falar um pouquinho com a advocacia, falar sobre esses novos tempos, né? E aí eu queria ver com a doutora Lívia como que a gente vai agir nesse novo tempo. Então, como adaptar o trabalho doméstico, doutora Lívia, com o trabalho profissional? primeiramente, eu queria agradecer o convite. É, a doutora Anabela, a vice-presidente da OAB, está aqui acompanhando a live, que foi proposta, idealizada para que ela viesse aqui discorrer, falar da experiência profissional dela, nesse tema, né, de como que está lidando com a advocacia, uma grande advocacia que ela tem, e as questões pessoais também, né, toda essa questão de gerir uma casa, né, e eu tenho certeza que não vou conseguir chegar a discorrer tudo aquilo que a Anabela estaria disposta aqui a dividir com a sociedade, com os advogados, mas quero dar minha contribuição
né, de tudo que a gente vem discutindo, né, Simone, no âmbito da Comissão da Mulher também, e discorrer também sobre o que a gente vem observando dessa questão da pandemia e a necessidade de se reorganizar, né, para bem cumprir as atividades profissionais, né? Então, eu acho, Simone, que, em primeiro lugar, o que a gente precisa ter em mente é a divisão de tarefas, né? A delegação de tarefas, a divisão de tarefas dentro de casa e as profissionais. Então, quando essa situação começou, eu cheguei para minha família e falei, olha, eu preciso de vocês. Eu não vou conseguir trabalhar com uma neném, né? Eu preciso de ajuda. Então, a gente precisa ter essa humildade de chegar para a nossa família e falar, olha, eu preciso muito que vocês estejam comigo. Então, a gente sabe, Simone, que essa questão da divisão de tarefas no âmbito e a questão de gênero, ela realmente ela não é apenas uma fala, né? Há números comprovando, a ONU Mulher, ela já divulgou que as tarefas domésticas, as tarefas de cuidado, elas pesam, sobretudo, na mulher. Então, quando a gente fala que a gente precisa de adequar toda a nossa situação profissional com a situação de estar em casa, a gente vê que a mulher, ela segundo esses números da ONU, ela carrega 2 vezes mais o tempo, ela dedica 2 vezes mais tempo do que os homens nessas tarefas domésticas e nas tarefas de cuidado. Então, a gente precisa tentar conversar e dividir essa necessidade de se repensar aquela criação que porventura tenhamos recebido e a necessidade dos novos tempos, porque senão a gente não dá conta. E eu acho interessante isso na pandemia, né? Que ela nos colocou em nos colocou contra a parede em diversas situações que nós fomos obrigados a enfrentar problemas que às vezes estavam escondidos. Você É concorda? verdade. Concordo, concordo. E você conseguiu, assim, ter um lugar, porque a gente não foi nada planejado, né? Então você conseguiu, dentro da sua casa, você destinar um local, um canto, para que você pudesse realizar o seu trabalho profissionalmente ou misturou tudo? Tá, Então, fralda, computador, chupeta, como é que está aí? e só vendo aqui os comentários, Simone, né? A Anabela contribuindo aqui, falando que o esposo dela acorda cedo, faz o café e lava a louça. Né? Isso é importantíssimo. Aqui em casa também isso acontece. Quem acorda cedo e me rende da noite com a minha bebê é meu pai. Ele me rende de manhã cedo, ele faz o café e fica com ela para eu descansar um pouco mais, porque a noite tem sido também agitada, sabe? Ainda estamos. Verdade. E ele, quando É, acorda, também cumpre o papel. Então, família, graças a Deus, serve para isso, né? Então, aqui em casa, a gente tem sim, a gente tem esse espaço aqui, que é um escritório, que já tinha sido idealizado mesmo para a gente fazer as questões que precisasse, de ter um cantinho para leitura, enfim. Então, a gente tinha esse canto aqui. Mas eu tenho observado que pessoas que não tinham um escritório ou um local para estudo e trabalho dentro de casa, elas têm improvisado. Mas é importantíssimo você ter um local destinado ao trabalho, né? As pessoas que eu já observei, tem uma colega minha que ela
colocou nas redes sociais que ela tinha um pedaço de varanda que estava amontoando coisas ali, sabe? E ela reorganizou aquele espaço, estruturou para poder botar uma mesa de trabalho, botar uma cadeira confortável para poder conseguir trabalhar. É importantíssimo a gente ter um local destinado ao trabalho. Aqui nesse ambiente, ficamos eu, meu pai, meu irmão, e a gente tem alguns combinados, né? Se quiser atender telefone, tem que se ausentar para não atrapalhar a concentração do outro. Então, são os mesmos combinados que a gente tem no âmbito de trabalho, né? Então, esse respeito com quem está do lado e tal, tem que ter uma divisão de espaço, sabe? Porque senão você não consegue minimamente se concentrar nas atividades, né? E o advogado, ele precisa de concentração, não é verdade? Né? Então, eu acho que é importantíssimo a gente, sim, separar um local para trabalhar e um horário também para trabalhar, né? Essa criação, né? E você já se perdeu algum dia, assim, que dia é hoje da semana mesmo? É segunda, é terça? Ou você tem que colocar um calendário perto, porque senão você acaba se perdendo nos dias da semana, né? Então, eu queria saber como você está lidando com isso, né? Porque aqui, na verdade, eu vejo você, nós temos a advogada no jovem advogado, a advogada jovem, nós temos a advogada média ali da faixa de 30, 40, e temos os advogados e advogadas veteranas, né? Então eu queria saber com você, assim, é importante essa rotina, né? É importante organizar essa rotina nossa no dia a dia? Olha aqui, temos aqui participação, a Madalena. Beijo, Madalena. Beijo, Madalena. Madalena. Eu acho que é Eu já difícil me perdi. E ela coloca aqui, já me perdi também. se perder no tempo, né? Porque essa situação de isolamento, o sábado e domingo parece que é a mesma coisa do que um dia da semana, porque você não muda de ambiente, você não tem né, rotinas assim externas, né? E isso complica. Então, aí que exige mais da gente criar horários, criar um mínimo de rotina para poder o trabalho fluir. Eu acho que isso é muito importante e eu não falo para você que eu consegui fazer isso em absoluto e nem desde o princípio, porque a gente teve a sensação lá no início, né, de que isso era muito passageiro. Então, a gente tinha uma resistência a aceitar que isso é o que hoje todo mundo vem falando de novo normal, né? Então, essa questão eu fui ganhando aos poucos e hoje sim a gente consegue ter uns horários para poder trabalhar, um horário para poder estar com a minha bebê, horário para cumprir alguma tarefa que tenha sido separada para mim, né? Que isso é fundamental. A Maica está dizendo aqui, ó, que é fundamental tomar banho, colocar uma roupinha mais arrumada, se sentar e começar a trabalhar no home office, né? Ela falou que ela isso ajuda bastante. Eu costumo, assim, eu acordo, dou atenção à minha filha, não por muito tempo durante essa manhãzinha, depois vou fazer um exercício e aí eu tomo banho e venho trabalhar. Então, e aí depois interrompo, volto, dou mais uma atenção a ela. Tem sido complicado essa questão de teletrabalho, porque cada pessoa tem a sua peculiaridade dentro de casa, né? Tem gente que tem filhos e uma loucura com questão de cumprir o homeschooling. E tem gente que não tem filhos, tem gente que tem idosos para cuidar, enfim, cada um tem o seu percalço lá para poder cuidar, não, Simone? Como é que você está aí? Me conta. Assim, eu tive muita dificuldade no início, hoje eu estou tentando me organizar, mas
eu dormia muito tarde e acordava também tarde, porque aquela vida, essa vida é diferente, né? E aí eu vi que eu baguncei minha vida. E tive dificuldade de concentração, eu tinha várias petições que eu não conseguia concluir. Começava e não terminava, entrava em outra, começava e não terminava. Então, eu, assim, posso falar que eu saí um pouquinho fora do eixo no início. Eu, inclusive, solicitei ajuda do psicólogo da CAAS, Uhum. porque é uma situação nova, tive muito medo, porque sempre foi colocado, o que se comentava no início era que seriam os idosos, seriam os mais atingidos, e É. eu que acabava, eu estava comemorando que eu tinha acabado de fazer 60 anos ali em novembro, e eu estava achando o máximo andar com um cartão de idoso no carro, para mim isso era o máximo, né? E aí, quando veio a pandemia, eu estava exatamente no grupo de risco. E eu tomei um susto grande com isso. Então, eu, assim, o emocional teve que ser cuidado, né? Verdade. O emocional teve que dar uma parada. Fui ao psicólogo da CAAS para que me colocasse de novo dentro da caixinha, porque eu saí fora da caixinha. Uhum. Então, mas em razão de que isso acontece? Em razão da própria forma com que veio as notícias, né? Então, eu entrei assim meio em pânico. O nosso diretor-presidente, o doutor Alexandre, entrou também aqui. Um abraço, meu querido Alexandre Zampronho. Então, o que que acontece, Lívia? Eu acho que foi muito difícil para todo mundo. Eu só via, na verdade, notícias ruins. Eu ligava a televisão de manhã, morreu tantos, meio-dia morreu tanto, né, e só falava idoso, idoso. Eu falei, o próximo deve ser eu, entendeu? Eu acho que eu sou a próxima. Então, eu lembro que nessa fase o Alexandre chegou a falar comigo, o Alexandre, meu amigo, o diretor, presidente da ESA, olha aqui, ninguém solta a mão de ninguém, vamos juntos, vamos juntos. Então foi bacana, assim, ter essa parceria, de ter esse contato com os colegas, com os amigos, né? Com a própria família que começa a controlar, né? Então eu acho muito interessante. E É, ainda bem que naquela época os prazos foram suspensos, porque senão aí que não uhum. daria conta mesmo, né? É. Mas, Li, Você tem aqui, ó, eu. legião de colegas agradecendo pela sinceridade. Eu acho que esse tema que você propôs, Simone, ele é excelente justamente para humanizar a advocacia. Porque o que eu tenho visto é que hoje, e até como a gente vai falar de desconexão, né? Hoje a gente tem a pressão social de ser perfeito, de dar conta de tudo e de não ter fragilidades, né? Lógico Sim. que a gente precisa de cuidar do emocional, porém Uhum. precisa também de ser generoso conosco mesmo, né? Nós Lógico. precisamos de reconhecer limitações, de pedir ajuda, de não estou dando conta, delegar, né? Foi até uma opção que eu fiz logo que eu ganhei neném. Olha, eu não vou poder continuar com a mesma quantidade de tempo Uhum. que eu vinha antes, porque eu quero, eu desejo ter um tempo maior para a família que eu estou construindo. Então, Uhum. são questões e de reconhecimentos. E eu acho que nessa pandemia também colocou muita gente nessa berlinda. Olha, será que eu preciso de dar conta de tudo, estar conectado 24 horas, responder todo mundo com a mesma velocidade que eu respondia antes, né? Dar conta de todos os problemas que vão aparecer, de todos os clientes com novas demandas, novas questões. Enfim, a gente precisa também
ter um pouco de sensibilidade para lidar com essa questão, para o emocional não ficar descuidado, né? Então, Sim, sim, esse emocional é a nossa saúde, né? A com saúde emocional certeza. é essencial para a gente dar conta do restante e prosseguir, não é mesmo? Eu acho, Lívia, assim, que a gente não deve nunca esconder. A Uhum. gente deve falar, olha aqui, eu estou passando um momento meio complicado, né? Então, isso mostra que, como você falou, a gente é humano, né? Então, o que que a gente vê, na verdade, de uma hora para outra, uma situação que a gente não sabia, eu mesma, eu fui com a delegação aqui do Espírito Santo, nós fomos para Fortaleza, um evento de mulheres lá em Fortaleza. Estávamos morrendo de medo, mas o medo é porque os policiais estavam em greve lá em Fortaleza. Nós nem pensávamos da gravidade da doença. E aí, quando nós retornamos, nós já retornamos em quarentena. E aí nós nos demos conta, gente, olha onde a gente estava, no olho do furacão, porque o Ceará atingiu assim aquele pico, né, de imediato depois que foi passando para os outros estados. Então eu acho isso tudo muito interessante, assim, da gente nesse momento ter uma outra visão. Eu não acredito que a gente vai sair desse novo da mesma forma que nós entramos, Aqui não. sabe? Eu penso nesse sentido, até mesmo em relação a bens, em relação a roupas, em relação ao que não se fazia mais em casa, nós estamos voltando a fazer. Nós voltamos a ter alimentação, nós preparamos a nossa alimentação, nós cuidamos da nossa alimentação, nós cuidamos das nossas roupas, nós abrimos o guarda-roupa, e aí a gente olha e fala, gente, Serem quanta lá roupa, e eu não passam. preciso de tanta roupa, né? É É o verdade. que ele Assim, eu, pelo menos aqui, eu escolho as roupas mais fáceis a serem lavadas e as que não precisam de passar. Sim, verdade. Aí você questiona, eu não preciso de tanta roupa, por que que eu tinha tanta roupa? Entendeu? Aí você olha quantos sapatos eu não preciso. Então você já começa a fazer aquela triagem dentro do seu guarda-roupa para esse momento, que também você não sabe qual tempo, quanto isso vai durar. Então você já começa para doar, né? Você começa a fazer separar o material para fazer as doações, né? Roupa, calçados, alimentos e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem obrigação, sim, de sair bem melhor, né? Esse novo normal tem que nos dar um patamar mais humano. Você não acha, Lívia? São importantíssimas para a gente fazer, né? A Anabela está ali compartilhando que sente falta das reuniões, dos contatos, né? Enfim, tem muita coisa, mas a gente tem que também tentar satisfazer de alguma forma usando esses meios que estão à nossa disposição, né? Imagina se a gente não tivesse esses meios de nos aproximar, esses meios de nos conectarmos com os outros, né? Com familiares, com amigos, com clientes, com outros colegas de trabalho, né? Mas a Anabela está falando aí também, mas eu lembro que a Anabela, outro dia até falei com ela, Anabela, eu ligava, você atendia mais rápido. Aí ela falava, eu não estou dando conta. Eu, olha, eu fui lavar a cozinha não sei que horas, e não sei que, papapá. Quer dizer, isso está acontecendo com a gente, essa é a nossa vida. A Por presidente, mais que a gente tenha, né? A gente tem a colaboração, marido, os filhos, o pai, a mãe, mas a responsabilidade sempre recai sobre a gente.
Então, por isso que é muito difícil a gente lidar nesse momento, né? E a Anabela está aqui, ó, atender os clientes e também o nosso trabalho frente à OAB. Realmente, porque a ordem, esse período todo, a ordem não parou, né? Nós É, tivemos colegas aí à frente dos trabalhos, fazendo um excelente trabalho junto às prerrogativas, inspeções em presídios, no caso aí o Benhur Farina também, ele o tempo todo ele ficou atrás, ajudando o presidente Risque, se colocando também, é, direitos sociais, a Maiara, junto com o Risque, entregando as cestas, né, para os advogados. Então, tem todo além de tudo isso, ainda tem todo esse trabalho, né, que nós temos aí, as atividades profissionais, as atividades domésticas, não é isso, Lívia? exatamente. Então, é, já reparou que eu te chamei, mas se deixar eu falo e não vou deixar você falar, né, Lívia? Então pode me interromper, tá? Eu acho que a ideia é compartilhar a experiência, né? E você está contribuindo demais com para nessa divisão e crescimento de todo mundo. Eu acho que isso que eu falei há pouco. Eu acho que a gente se humanizar o nosso trabalho e a gente vê aqui a vice-presidente da OAB, né, que tem uma advocacia já de muito tempo, já estabilizada, também está com vários problemas, né? Então, assim, todos nós estamos, né? Cada um com a sua peculiaridade, mas todos nós estamos sentindo, né? E daí é importante para a gente pensar no que a gente pode contribuir para avançar ou não deixar que sejamos atropelados pela pandemia. Né? É Assim, verdade. E você, Lívia, conseguiu assim assistir as lives? Que tem muita live, né, nesse período. Tem pois é. determinado horário, então, que você nem sabe qual que você poderia assistir. Então, teve algum tempo que você pudesse assistir alguma e participar também de outras lives? O que, que você Então, me fala? vai falar de desconexão já já. Mas É, eu te confesso que eu tenho escutado muita gente falando mal das lives, porque ó, live virou pandemia. Mas eu sinceramente, eu não enxergo dessa forma. Eu acho que eu tenho aproveitado muito as lives, não só as lives da OAB, mas lives de diversos temas. Tem coisas interessantíssimas e de graça para a gente aproveitar. Então, eu acho que tem esse lado bom. E, lógico, quando você não está afim, você está tá com a cabeça cheia, precisa do seu tempo, você não conecta, né? E você, né? A gente vai falar disso, que a gente precisa dessa desconexão. Porém, eu acho que essa oferta de conteúdo que está sendo, que virou moda, né? Que virou pandemia também, eu acho que é interessantíssimo. Eu tenho acessado conteúdos que eu não acessaria se não fosse essa tanta visibilidade e oferta de diversas naturezas. Olha, desde psicólogo infantil para saber lidar com a fase da minha bebê, eu tenho assistido, né? Aliás, de ótima qualidade. Né? Quem tiver depois interesse, até falo aqui para você quem estou seguindo, porque é interessantíssimo. Né? Tem coisas de outras áreas que não é a área do nosso conhecimento, assim, do nossa atuação, de direito tributário, de tecnologia. Então, a gente sempre está dando ali, o que será que está acontecendo? Aí assiste 10 minutos e depois desconecta. Eu acho que a gente tem sim que aproveitar muita coisa boa que está sendo ofertada, né? Então,
eu, assim, apesar das críticas que estão sendo feitas, eu estou aproveitando, sim, esses momentos de cursos online. Eu acho que tem esse viés de aproximação, de distribuição de conteúdo. Eu acho que a ESA está indo muito bem em disponibilizar todos os dias um conteúdo de qualidade para a advocacia. Eu acho que a gente tem crescido muito. E não acho que isso vai acabar depois que a gente tiver a liberdade de retomada. Acho que vamos continuar com todas essas questões das plataformas digitais, né? Aham. E você, assim, e as reuniões online, você está conseguindo fazer várias reuniões, ou elas são cansativas, algumas são mais cansativas, aí você sente, assim, uma necessidade de pausa dessas reuniões, assim, não seguir uma atrás da outra, porque acha que a mente mesmo cansa, né? Com várias reuniões online, você percebe isso? Sim, eu não sei se a gente está tendo um excesso de. Eu não vejo dessa forma que a gente esteja tendo um excesso de reuniões de videoconferência, não. Eu acredito que são aquelas que a gente faria de forma presencial. Né? Eu até comentei isso uma vez com a Anabela, né? Que ela falou, nossa, quanta live! Aí eu disse, poxa, mas o auditório da OAB a gente queria espaço lá e não tinha dia, né? De aquele auditório é todo dia ocupado. Disputado, disputado. E também tem essa vantagem dessas plataformas com tempo para desconectar, que as pessoas têm mais agilidade para poder passar o conteúdo. Também tem esse lado positivo, né? Então, eu acredito que essa participação, e aí a gente também tem a questão das audiências e sustentações orais via plataformas Zoom, enfim, né, que tenha sido mais utilizada no judiciário. Eu acredito que, apesar de tudo aquilo que é diferente, assusta, tem um seu lado positivo, sim, de você poder, por exemplo, eu tenho um processo fora do estado que a gente demandaria um custo para o cliente para poder fazer a audiência de videoconferência. Então, tem esse viés. Lógico que também tem aquele viés da advocacia que vivia de fazer audiências, né, ser contratado, o advogado que era contratado para fazer essas audiências, ele perdeu esse tempo porque a audiência está disponível ali para aquele advogado de fora fazer, né? Então, sempre tem dois lados da moeda para a gente poder contornar. Mas você já fez algumas audiências de videoconferência, Simone? Não, ainda não. Eu não fiz, que eu ainda estou muito insegura para fazer. Quando eu saí aí entrei logo na quarentena, eu estou nessa quarentena desde março. Uhum. Eu trouxe, que eu tinha meu notebook em casa e depois eu descobri que eu não tinha câmera no notebook, então eu tive que comprar, porque aqui eu tinha deu defeito, eu não poderia levar para assistência, que eu ia ficar sem o material, então ficou difícil, né? Teve É, ela mexendo com você? a Anabela está falando aqui, ó, me pediu para ensinar ela, ver se pode. Então eu fico muito insegura, eu tenho muita insegurança em fazer a audiência virtual, confesso. Eu acho que a gente deveria ser treinado, eu acho que teria que ter, teria que colocar, ou no caso da Justiça do Trabalho, a possibilidade do SEJUSC funcionar como a gente pudesse entrar para treinar, né, para a gente ter segurança na hora de o acesso,
E mesmo assim a gente vai encontrar muita dificuldade em razão de que a internet, todo mundo passou a usar a internet cai, a gente reclama, aquela confusão, e aí eu vejo com muita preocupação as audiências online. Eu acho que isso teria que ter um tempo para adequar, entendeu? Esse trabalho não deveria ser, tem que ser, não, dá um tempo, vamos respirar, vamos fazer os prazos, primeiro, vamos colocar os prazos, tem muito processo em execução, tem muito ainda a ser feito, né? Então, em Eu acho. relação às audiências, eu acho que poderia, sim, aguardar mais um tempo para que os advogados fossem treinados. Alguns não têm material para trabalhar, então eu teria que adquirir material para poder entrar e realizar essas audiências, né? Fora as partes, né? Mas Porque as partes muitas vezes essa não não têm. seja só um sentimento seu, né? Eu acho que assim, o pessoal que está assistindo pode até apertar o coraçãozinho aí. Quem também não pensa como a Simone, né? Que está inseguro com essa questão de todo diferente, tudo isso que nos foram colocados, né? Numa situação de uma plataforma nova. Enfim, eu acho que gera, assim, essa dificuldade inicial. Acho que temos condições de usar a ESA para fornecer um curso bacana para a gente poder ter um training dessa plataforma que está sendo utilizada. Vai ser, sim, proveitoso, mas eu não creio que podemos esperar tanto para que as coisas comecem a movimentar, porque, assim, a sua atuação é maior na Justiça do Trabalho e a minha atuação lá no TJ poxa, imagina como nós estamos, né, com um tribunal que tem o menor número de despachos e decisões do país, né? Então, veja que a gente não pode consentir com a não vinda de alternativas para que a gente prossiga, né? Porque isso demanda um prejuízo muito grande, não só para o advogado, mas também para o jurisdicionado, né? Toda essa paralisação ela é muito prejudicial para a advocacia e para a sociedade. Então, eu acho que a gente tem que sim correr atrás dessa questão de preparação o mais rápido possível para ontem. Tem algumas coisas já surgindo e a gente, né, precisa sim viabilizar meios de fornecer essa segurança no manuseio das ferramentas. E, Simone, também concordo que já escutamos aqui, né, na OAB que esse peso ele não tem que ser da OAB, né? Essa obrigação de treinar, obrigação de fornecer meios, ela não é da OAB, né? Ela tem que ser do judiciário, né? O judiciário está colocando ferramenta e ele precisa de disponibilizar meios para que o trabalho consiga ser feito, né? Então, Sim, precisa mas repartir. eu não falo da demora, eu falo de um tempo razoável para que a gente tenha segurança, porque se você entra numa audiência com insegurança, você corre risco de muito erro. Então, realmente, não pode, como a Anabela está colocando aqui, não pode colocar para a advocacia assumir esse ônus. Tá, eu tenho o reclamante não tem internet, ele compra cartão. E como que eu faço? Eu eu vou ter contato com ele, as testemunhas, aí eu estou sendo colocado em risco. Então, eu penso que a gente tem que pensar no coletivo. O judiciário tem que pensar que
por que que não houve os advogados? Por que que não houve a OAB? Vamos ouvir, vamos ver o que que é possível no momento a gente fazer, entendeu? Então eu fico olhando e eu quase assim fico pensando, gente, que época? Quando veio o PJE era uma outra época. E mesmo assim, olha o que aconteceu quando veio, Aham. né? E quando veio vários processos, eu mesmo tive processo extinto, porque na hora de juntar um documento, o documento foi de cabeça para baixo. Aham. Entendeu? O documento foi virado. E quantos aconteceram dessa forma? Então, eu penso que as coisas não vão parar. E a tecnologia, ela não vai deixar de auxiliar. Ela vem sempre para auxiliar, mas a gente tem que respirar. Né? Eu não posso, por exemplo, advogado daqui, o advogado do interior, eu tenho que pensar num todo. Eu não posso pensar. Tem advogado que está no interior que deve estar morando na área rural. Eu não sei se a área rural ele tem internet, É, é. entendeu? Fica com Então é fazer complicado. investimento ferrenho para poder conseguir uma conexão. E realmente tem que ser olhada toda a diversidade, né? Que não é todo mundo que tem o acesso à tecnologia, o computador preparado para aquilo, e principalmente os clientes, né? Então a gente tem que ver toda essa situação para poder fazer um meio termo, né? A gente encontrar esse caminho aí, mas eu tenho certeza que o nosso presidente, junto com o Colégio de Presidentes, estão tratando desse tema, né? E estão conversando com o judiciário, estão exigindo do judiciário, aliás, né? Conversando, né? Exigindo para que a gente tenha um caminho seguro para a advocacia. Então. Mas, Simone, Vamos lá. a gente É bom esse desabafo, né? Porque eu vejo aqui que as colegas também estão falando aqui, ó. Nós temos aqui a Maria Tereza, ela sou da Comissão da Mulher Advogada de UNA. Concordo, muito difícil a situação. Então, a Anabela também coloca, ó, não pode empurrar para a advocacia. Então, é isso que a gente sente muito, né? A gente sente de que nós não somos ouvidos. Nós não somos ouvidos. Então, se nós fôssemos ouvidos, tudo daria certo. O problema é que não se pode ter a visão só de um lado, só de uma parte. Tem que ouvir a todos. E aí buscar uma solução que atenda a todos. A audiência virtual. Tá, a audiência virtual pode ser feita? Pode. A gente vai falar, ó, eu não tenho condição, eu preciso de um tempo para ir treinando, para poder fazer audiência virtual, mas instrução processual, eu tenho condição de fazer instrução processual? Nenhuma. Eu não tenho como colocar um trabalhador, levar testemunhas. Como que eu vou verificar se todos têm o computador ou têm um celular, que tenham internet boa, para poder. Essa responsabilidade não pode ser transferida para os advogados. Então, complicar. as partes, né? As partes, eu quero fazer um acordo. Como aconteceu já em um processo? O juiz pergunta: tem possibilidade de acordo? Se tiver, faça a sua proposta. Isso pode ser feito. Então, não é só audiência levar, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho está exigindo produtividade. Isso é ruim para o advogado, mas não é só para o advogado, não. É ruim para o servidor, é ruim para o juiz. Eu vi uma juíza de São Paulo recente fazendo audiência com a filha no colo. Uhum. Ela estava fazendo a audiência, a filhinha chegou perto, botou no colo e ela realizando a audiência. Entendeu? Então, isso aí não é humano. Você colocar
né? Você colocar uma magistrada que tem filho pequeno, que está também com os mesmos problemas que nós temos, que é o problema de gênero, né? Que nós temos toda aquela situação que já nós falamos anteriormente. E aí temos ainda o trabalho que tem criança pequena, faz o quê? Não tem creche. Faz o que com a criança? Quem não tem o pai, quem não tem a mãe, vai fazer o que com a criança? Na hora que ela está fazendo audiência, a criança chega para. Não tem jeito, não tem uma creche, porque a criança estava em creche. Então, esse é uma situação que a gente tem que prestar atenção. Direito de Isso ter é ser humano. constitucional. Hã? O Quê? direito de creche é constitucional. Pois é, eu fico imaginando, assim, eu sinto pela minha família eu tenho minha cunhada que tem uma criança de 2 anos, tem a outra de 6, e é muito complicado, né? Então o que que você vai fazer nesse momento? Então, por isso que há necessidade dessa colaboração, né? A E eu, colaboração de todos, por né? isso Eu que acho tem essa importante. fala da desconexão, que a gente está muito prejudicado, justamente porque o nosso dia virou um todo, né? A gente pega, vai, faz, trabalha um pouquinho, faz o almoço, volta a trabalhar, lava a louça, volta a trabalhar, faz não sei o que, volta a trabalhar, e aí você não para, né? Sim, sim. Você tem um ciclo vicioso que é muito prejudicial à nossa saúde. E eu acho interessante que essa questão de desconexão, Simone, é um tema já que já tem algum tempo, né, dentro do direito do trabalho, né? E nós, Uhum. advogados, defendendo o direito do trabalhador à desconexão, desde que aumentou muito toda essa fala, desde o surgimento dos celulares, do acesso, né, dos celulares a toda a população, né? Hoje a gente tem mais de um celular disponível por habitante dentro do Brasil. Então, todo aquele discurso que já vem de tempos, e hoje ele volta nesse contexto de pandemia, porque nós estamos num ciclo em que devemos ter atenção para não sofrermos com essa não desconexão, né? E o que é desconectar? Desconectar é simplesmente parar de trabalhar, né? É ter o momento do não trabalho. Esse momento do não trabalho, ele é tão importante como o momento do trabalho, né? E a Sim, gente, profissional liberal, precisa ter muito cuidado, porque daí a gente não está exigindo lá do empregador que não exija trabalho em certo horário, não demande, não oportune em certo horário. A gente está falando de nós mesmos, né? Nós controlando sim. o nosso tempo, né? Então, é importantíssimo que a gente tenha em mente que todas essas questões de intervalo entre a jornada, de férias, todas essas coisas, elas não foram concedidas pelo trabalhador como prêmio, né? Elas foram conquistas porque são importantes para a saúde. E hoje Lógico. são importantes para evitar acidentes de trabalho, são importantes para você continuar produzindo, porque senão não seria um direito, um direito assegurado. Isso foi conquista por conta de tudo isso que tem por trás. Isso é importante a gente lembrar. Por que a gente precisa de parar? A gente precisa de parar sim, né? A gente precisa do nosso tempo de pensar em outra coisa, de assistir um negócio que é novela. Eu gosto de assistir novela, porque me botem um plano sabe, que me desconecta. Eu gosto de assistir. Ah, A, a, a Emilene lá do Sul, lá de... Né? Que vai te tirar daquela preocupação com o trabalho. Sim, sim. A Emilene lá, que é a diretora da ESA Sul, está falando, quando acabamos de lavar tudo, já está na hora da próxima madeira. É verdade. É verdade, né? É um Porque né, que é cansativo, então a gente
ter esse cuidado, ter isso em mente, da necessidade, a gente direito, lembrar por que existe esse direito à desconexão, né? E resgatar isso para a nossa vida. Então, separar aquele horário, aquela rotina, né? Não é à toa que se fala da importância da rotina, né? Não é à toa que a gente tem dias, o descanso semanal remunerado, porque a gente precisa desse descanso mental, né? É É, verdade. isso é fundamental para a gente prosseguir com saúde mental e bem desempenhar as nossas atividades. Então, se a gente não pode ter o lazer fora das nossas casas, a gente tem que criar algum momento, a gente tem que criar contexto dentro da nossa casa mesmo, com, não sei, dormir, ou enfim, eu gosto de deitar na rede, eu gosto, entendeu? Cada um com o Aham. que gosta e o que te relaxa, fazer um exercício, enfim. Precisa sim ter um momento de esvaziar a mente, para que até mesmo para que essa mente ela volte mais A ativa. produzir e a produzir, né? Porque senão, você vê até igual eu fico pensando, é a medida provisória, né? A 936, a 927, antecipa as férias. Como assim, férias em casa, nesse momento? Então é muito complicado, né? Eu sei que são medidas que vieram para poder evitar demissões, mas é muito complicado esse momento também. Então, quando você fala e a gente está aqui falando em desconexão, a novela, o filme, o livro, sair um pouco da tecnologia é muito importante também, né? Sair da frente do computador, da tela do computador, e bater um papo com a família, conversar, jogar a conversa fora, separar um período para esse bate-papo, para as risadas e tudo mais, né? Então eu acho muito bacana que a gente pense dessa forma e como você está falando, sabe, Lívia, a necessidade de colocar a mente em coisas também prazerosas, que Uhum. você ri de bobeira, de besteira, e isso vale muito a pena. Eu me divirto aqui, quando dia sim, dia não, chega o rapaz com a banquinha de verdura. O meu prazer é gritar: Alemão, pega aí o celular, entendeu? Então, são coisas bobas, mas assim, são coisas que traz a gente, nesse momento de pandemia tão complicado, né? A exemplo, eu que tenho filha e trabalhando dentro do hospital e sabendo o que está acontecendo, vendo que ela está efetivamente todo dia em contato com o vírus, e isso dá mais aflição, Aham. né? Isso dá mais agonia. Então, há essa necessidade também de, tem hora, se desconectar, porque senão a gente não fica bem realmente, né? Então, Olivia, além da desconexão, o que você vê em relação às mulheres aí, os desafios das mulheres nesse momento? Quais seriam os desafios? Menina, a gente falou no começo, né, sobre essa questão do peso da divisão do trabalho, né? Isso é uma questão que a gente precisa evoluir essa conversa, a gente precisa propagar essa conversa, essas ideias dentro das nossas casas, com a sociedade, a gente precisa evoluir nesse sentido. Eu acho que é um momento muito oportuno para a gente poder avançar, né? A gente também tem que entender, né, todas essas mudanças, né,
que estão pairando pelo nosso trabalho, pela sociedade. Eu acho que isso também tem que vai trazer um retorno para a gente, né? Agora, eu até falei, anotei aqui os números, saiu uma pesquisa, os números recentes divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo, falando sobre a violência doméstica, né, o acréscimo da violência doméstica agora com esse período de reclusão, porque a gente sabe que a violência ela acontece muito dentro de casa mesmo, e hoje o agressor ele pode estar ali em isolamento junto com a vítima, né? Então aquela potencializou muito esse tema da violência. Não foi só aqui no Brasil, não é aqui no estado do Espírito Santo somente, é em todo mundo, né? Isso desde lá, quando o vírus estava só lá na China, a China já divulgava esse acréscimo de números. E aí o estado do Espírito Santo, ele trouxe esse último levantamento, até com algumas reduções de feminicídio, de violência doméstica, mas a gente tem que lembrar, Simone, que das subnotificações, né? De como ainda das mulheres denunciarem, das mulheres buscarem ajuda. Tem números ali divulgados sobre as denúncias, né? Os boletins de ocorrência, os atendimentos, até de decisões judiciais. Eu falei assim, mas decisão judicial não está acontecendo de nada, por que aconteceria só dos casos, as medidas protetivas concedidas, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com a análise desses números, né, de será que eles estão expressando mesmo a realidade? Porque no mundo inteiro já se alerta para esse mal que a pandemia trouxe, esse grande problema, e eu acho que, e até nesse próprio estudo divulgou que a diferença de março para abril, a março, teve uma diminuição no número de casos, entre aspas, né? Em abril aumentou um pouquinho em relação a março, mas por quê? Porque os canais de denúncia estavam mais divulgados, olha, porque aquela sensação de que os serviços estavam paralisados e que não adiantava se socorrer com ninguém, né? Aquela falsa sensação que muitas mulheres devem ter vivenciado, e aí depois com o incremento da informação, isso cresceu e aí os números começaram a subir um pouquinho, mas ainda acredito que estejam abaixo do que expressa a realidade, entendeu, Simone? Então, a gente tem vários desafios e a gente, enquanto advogado, a gente pode contribuir com essa informação, com esse acolhimento, com a busca do direito para essas mulheres que precisam. É verdade. Então, Lívia, nós já estamos aí no finalzinho, minha programação aqui, pelo relógio, nós estaríamos aí com 2 minutinhos. Você deseja falar alguma coisa? Deseja deixar uma mensagem aí para as colegas que estão aqui acompanhando, os colegas, né? O que você gostaria de deixar? Agradecer a Anabela pelo espaço, foi corrido de fazer essa substituição que foi de última hora, mas eu fiquei muito agradecida, muito honrada de ter podido estar aqui, compartilhar com vocês algumas ideias, e a audiência aqui também foi muito generosa, mulheres que estão aqui engajadas, homens também que vieram aqui prestigiar o nosso tema, a nossa conversa. Então, agradecer a todos que participaram aqui com a gente, convidar as advogadas para participarem lá da nossa comissão da Mulher Advogada. As inscrições estão abertas para novos integrantes e, salvo engano, é até amanhã. Dá uma olhada no site da OAB e participem com a gente. A gente tem muito a contribuir com as advogadas e com a sociedade. Obrigada, Simone.
Eu que agradeço a você, agradeço a todo mundo que assim ficou acompanhando o nosso bate-papo. Nós queríamos realmente fazer algo mais leve e falar do nosso dia a dia, né? Então eu agradeço em nome da ESA a participação de todos e você, Lívia, que muito nos honra, né? Por ter acolhido o nosso pedido e vir aqui para fazer esse bate-papo com a gente, tá? Um beijo para sua família, seu pai, sua mãe, para Isabela, seus irmãos. Obrigada. Então, é o que a gente deseja e deseja a todo mundo, para todo mundo, muita saúde, né? Que as Vamos pessoas tenham muita saúde, Anabela.